Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História, e nós vamos para mais uma aula de História para as turmas do 9º ano. Aí galerinha do 9º ano, tudo de boa com vocês? Hoje nós vamos continuar aqui trabalhando uma temática que a gente vinha desenvolvendo nas aulas passadas. E para nos ajudar com a nossa aula, nós contamos hoje com a ajuda da Késia. Késia, nossa intérprete de Libras, olha aqui, ó. Tchauzinho aí, Késia, faz teu nome, beleza? E contamos também com a ajuda dela, nossa companheira querida, maravilhosa, professora Vanessa. E aí, Vanessa, tudo de boa? Tudo de boa, professor Luciano. Que bom, né? É um prazer, uma satisfação de estar aqui. Mais uma aula de História, dessa disciplina queridíssima, que eu adoro, sou suspeita para falar. Somos, né, professor Luciano? Exatamente. E com a turma massa aí do 9º ano, né? Sejam todos e todas bem-vindos aqui a mais uma aula para a gente ficar mais sabido, né? Conhecer mais e fazer essa troca que é tão importante e necessária. Então, bons estudos para todo mundo. E é isso aí, né? Então, só lembrando, né? Se você ainda não fez o download do aplicativo do Educa Recife, a gente vai pedir para a produção jogar aí os QR Codes aí no cantinho da tela. Eles vão jogar para vocês os QR Codes e vocês vão fazer o seguinte: aponta o celular para o QR Code, faz o download do aplicativo do Educa Recife, seja para o Android ou iOS, no cantinho da tela aqui, ó, os QR Codes. Aí você baixa o aplicativo do Educa Recife, faz o seu cadastro lá, né, que a escola deve passar para vocês um nome de usuário, né, e uma senha. Aí você vai ter acesso a todas as aulas do Educa Recife pelo aplicativo e o melhor, com a sua internet financiada. Mas não existe só essa forma, né, de assistir as nossas aulas. Você assiste pelo aplicativo. O aplicativo ele é interessante porque ele permite que vocês entrem no chat aí para interagir ao vivo conosco. Mas fora o aplicativo, você tem agora a exibição ao vivo aqui pela TV Nova. À tarde, essa exibição de agora, ela é reprisada. E terminando a aula, nossa aula vai para o canal do Educa Recife, né? No YouTube. Então, ó, só não assiste às aulas quem não quer. Então, já falamos um bocado, vamos para a nossa aula, começando aqui, eita, aqui, isso, passou. Começando nossa aula com o nosso amigo aqui, o Fofozinho, ele pedindo aqui para que a gente revise o que foi que a gente viu na aula passada. E aí, você lembra o que foi que a gente viu na aula passada? Lembra o que foi que a gente trabalhou na aula passada? Eu já dei uma dica no início da aula, já disse que a gente ia continuar trabalhando um tema que a gente iniciou na semana passada, que é imperialismo, neocolonialismo. A gente vai para a parte 2 dessa aula, porque na aula passada, o que foi que a gente viu? A gente falou sobre o primeiro período colonial e as navegações ultramarinas. Então vamos lembrar, a partir do século XIV, final do século XIV, na realidade século XV, né? A partir do século XV ali, a gente vai ter as nações europeias, elas se lançando ao mar, rumo aos descobrimentos, né? Ou, a depender do contexto, aí, das invasões de outros territórios. Então a gente viu que naquele momento, né, o comércio que estava restrito ali, ó, ao velho mundo, né? África, Ásia e Europa, com as navegações marítimas, né? Esse comércio vai se intensificar e a gente vai ter o quê? A gente vai ter a chegada, né, dessas nações no continente americano, né? Que será chamada a partir de então de Novo Mundo, né? Então, nesse sentido, os colonizadores europeus, eles chegam à América e vão cometer algumas coisas, né, que não são tão legais, como, por exemplo, a questão, né, do genocídio, né, que vai ser empreendido contra as comunidades indígenas. Isso é uma coisa muito complicada, né, professora? Demais, pois é, né? A gente sabe que já tinham povos nativos aqui no território aqui brasileiro mesmo, né? Já existiam os povos nativos originários aqui, já habitavam, e quando os colonizadores, né, os portugueses chegaram,
além de ter explorado, né, a questão ali do desmatamento já começa desde esse período, né, da exploração do pau-brasil e tudo, e exploraram também, primeiramente, a mão de obra indígena, né, e posteriormente a questão dos negros, né, que vieram para nossos territórios para ser escravizados. Então, infelizmente, a gente tem essa marca aí histórica na história do nosso país, principalmente, né, desse passado aí que não é tão legal, né, de exploração. Isso, e esse processo, né, de utilização da mão de obra escrava, né, que no caso do Brasil durou mais de 350 anos, né, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão africana, né, na verdade não escravidão, né, porque ninguém nasce escravo, mas a escravização, né? A pessoa é transformada em escravo, né? Ela tem a sua liberdade sequestrada e é transformada em escravo. Então a gente viu, né, que esse primeiro processo colonial ele vai levar a Europa, né, a transportar, né, um grande afluxo de riquezas, né, do continente americano para a Europa, né? Então essas metrópoles, né, europeias, elas vão lucrar bastante com a exploração de colônias aqui no continente americano. Mas aí a gente falou disso por quê? Porque a gente começou a falar sobre o que seria o neocolonialismo. Veja, a gente falou, né, que a expressão neo, ela significa novo. Então, se a gente fala em neocolonialismo, a gente está falando em um novo processo de colonização. E se o primeiro processo de colonização, ele centrou os seus objetivos e olhares, né, para a América, agora o que é que vai acontecer durante esse novo processo de colonização? Para onde é que os europeus eles vão direcionar os seus olhares? Aí a gente falou, né, que esse novo processo de colonização ele vai estar com os seus olhares virados, né, para o continente africano e para o continente asiático. E quando a gente fala de uma forma mais específica a respeito da questão imperialista, a gente vai ter aí, né, a ideia dos Estados Unidos, né, de tentar exercer uma dominação sobre o continente americano, né? Então a gente tem essa questão. Então vamos lá continuar a nossa aula, né? Uma reflexão, né, professor Luciano, que a gente pode levantar em relação a essa questão, que assim, é muito fácil você se tornar grandes potências, né? Ser rico quando explora outras nações, né? Verdade. Então, uma reflexão, né, para a gente fazer. E dentro dessa perspectiva, né, aí cabe uma pergunta, né? Você pode citar pelo menos um país no mundo que tenha se tornado uma grande potência econômica sem a exploração de outro território? Que a gente vive, por exemplo, em um modelo, né, de sociedade que a gente chama de capitalista, né? Então, dentro dessa perspectiva, não querendo aqui fazer uma discussão de qual modelo econômico seria melhor ou pior, porque essa reflexão, né, dualista, né, e maniqueísta, ou seja, do bem contra o mal, ela não é uma questão interessante, porque ela é limitante. Mas a gente fala hoje, por exemplo, em países capitalistas que, entre aspas, né, deram certo. Mas como é que esses países deram certo? Deram certo à custa da exploração de outros territórios. E deram certo para quem? Será, por exemplo, que no mundo capitalista, né, onde algo em torno de 8 milhões de pessoas morrem todo ano, vítimas da fome, será que isso é um sistema que deu certo? Isso é desenvolvimento É desenvolvimento, é progresso, certo? É oportunidade. Será que... Então fica aí essa reflexão, né? Mas veja, o imperialismo foi o quê? Foi o domínio de vastas áreas do planeta por parte de nações industrializadas.
Vejam, a gente tem a Revolução Industrial na Inglaterra, e a partir da Inglaterra, outros países europeus, né, e não europeus, inclusive, também, como foi o caso do Japão, né, e dos Estados Unidos, eles realizaram o seu processo de industrialização. Então, esses países, né, Inglaterra, França, Holanda, Bélgica, Alemanha, Itália, Japão, Estados Unidos e Rússia, eles começaram a tentar colonizar ou estabelecer uma dominação sobre outras áreas, né, do planeta. Então, não mais a América, mas agora outras áreas. Então, vejam, a gente tinha lá o chamado Velho Mundo, né, que a gente citou no início, Europa, Ásia e África. Depois tem a chegada, né, o chamado Novo Mundo, mas no processo de neocolonização, certo? No processo imperialista, eles vão retornar o seu olhar para esses dois continentes, África e Ásia. E a colonização aí ela vai se dar de outra forma, a gente vai tentar entender isso. Então vejam, aqui ó, a gente teria, né, na África e na Ásia, né, a gente teria o processo, né, que a gente chama de neocolonialismo, e na América o processo que a gente chamaria de imperialismo. Vou explicar por quê. Porque na África e na Ásia, as nações europeias, né, elas invadem aquele território, estabelecendo outras áreas de dominação ali. Mas na América, os Estados Unidos, né, ele vai se utilizar de uma política ideológica, né, tentando o quê? Tentando exercer a dominação sobre todo o continente. Então, no momento que ele tenta ali, ó, sozinho, governar ali, exercer sua influência, né, de várias formas, né? Uma delas, por exemplo, financiando golpes de Estado, né, contra determinados países. Então, a gente vai ver essa política imperialista, né, americana, ela sendo iniciada, né, nesse momento aqui. Então, veja, quais seriam as causas e justificativas aí do imperialismo, do neocolonialismo? Primeira, busca de matérias-primas. A gente coloca aí a questão da busca de matérias-primas. A gente vai falar um pouquinho disso depois, mas lembrar, nações se industrializando para produzir os seus produtos precisavam de matérias-primas e precisavam de mercado consumidor depois para vender os seus produtos. Então isso vai estar ligado. Invadem determinados territórios para extrair dali matérias-primas, levar para serem produzidas e depois devolver como produtos industrializados. Então, uma das razões seria aí a busca de matéria-prima, ok? Outra, aí ó, que eu acabei de falar, conquista de mercados consumidores. Então, nessa perspectiva, o que é que a gente tem? A gente tem a dinâmica de que esses territórios, né, essas nações, invadem esses territórios em busca de matéria-prima para que depois devolvam, né, ali os produtos industrializados, né, conquistando assim um maior mercado consumidor. A gente vai destrinchar melhor isso daqui a pouco. Então veja, outra questão, a acomodação de excedentes populacionais, ou seja, com a industrialização acredita-se, né, que o padrão, né, de vida ele melhorou um pouco e a população ela começa, né, a se desenvolver, começa a crescer. E uma das formas de você pegar esse excedente da população, ou seja, aquela população que está ali em excesso, seria enviar para essas novas colônias, né, na África e na Ásia, né, dando ali a ideia de que elas iriam para aqueles territórios e ali, certo, elas iriam estabelecer comércios, né, de forma ali empreendedora, né, então se havia essa ideia, mas isso foi um objetivo secundário. Outra coisa, a ideia, né, de invadir um determinado território, estabelecendo ali uma dominação, né, seria também a ideia, né, de estruturar ali bases estratégicas, né, bases estratégicas para a questão da manutenção ali dos seus negócios, né? Então, eu domino porque eu vou mandar, né, empresas ou indústrias ali que vão ficar ali naquele local, mantendo, né, uma base estratégica, né? Mas isso também foi um objetivo, né, mais secundário, porque a ideia era estabelecer base ali, né,
para ter um maior controle e neutralizar assim a concorrência, né? Mas foi um objetivo secundário. Porém, o principal objetivo, né, a principal justificativa para o estabelecimento dessas relações comerciais foi aquilo que a gente chama de missão civilizadora, aí entre aspas, né, se utilizando da apropriação aí de uma teoria, né, do campo da sociologia, chamada de darwinismo social. Vamos recapitular, né, o que é que dizia a teoria darwinista, né? A teoria da seleção natural ali, da evolução das espécies, da sobrevivência dos mais aptos. Então, nessa perspectiva, né, Darwin, né, que foi um naturalista, né, então ele sai viajando ao redor do mundo, pesquisando, né, e ele vai desenvolver uma teoria que diz que na natureza, né, aqueles indivíduos que estão mais aptos, né, eles têm uma maior chance de sobrevivência. Então, nessa perspectiva, essa teoria ela foi transposta para o campo das sociedades, dizendo que aquelas sociedades que evoluíram, né, mais especificamente, né, para a sociedade industrializada, né, desenvolveram um determinado grau de progresso científico, elas estariam mais aptas a sobreviverem, né, e a manterem a sua história viva durante mais tempo. Então, nessa perspectiva, essa teoria foi incorporada pelos imperialistas, pelos neocolonialistas, de forma que o argumento, né, para invadir aqueles locais, né, que eles invadiam era: estamos levando para vocês progresso, estamos levando para vocês civilização, estamos levando para vocês avanços tecnológicos. Só esquecer de perguntar se a galera queria, não é verdade, professora? Exatamente, né? Uma ideologia aí que acabou não sendo muito legal, né? Porque assim, você chegar e impor, né? Isso, professor, impor que sua raça, sua cultura, né? Seus ideais ali sejam superior, né? Aquele ali de cada território determinado ali, né? Ou nação, realmente é conflituoso, né? E acaba criando preconceitos, discriminação, tudo isso. Exatamente. E para ilustrar, a gente trouxe aqui uma imagem, ó. Então observe essa imagem. É uma imagem de 1902, representando aqui os ideais da missão civilizatória europeia. Então, observem que do lado esquerdo da imagem a gente tem essa mulher aqui, ó, com a espada, que ela representa aquilo que é a civilização, ou seja, a civilidade, civilização, o progresso, em seguida ali, né, do seu exército, né, que tem a ideia de levar progresso para essas outras civilizações que eram consideradas não avançadas, né, mais primitivas. Então, observem que até na imagem, certo? Até na imagem aqui a gente vê que o exército, né, do lado, né, europeu, ele é representado, né, como um exército mais avançado, já utilizando armas de fogo. E do outro lado, a gente tem um grupo, eu vou pedir para ampliar a tela, né, para a gente poder observar melhor. Então, amplia, por favor, aí. Isso, valeu. Então, observa que no canto direito, né, a civilização, né, dita, né, menos evoluída, ela traz uma bandeira, inclusive aqui, ó, escrito, ó, barbarismo, né, que é ou barbárie, né? Então a gente tem do lado a civilização contra a barbárie. Então existia essa ideia, muito obrigado aí, valeu. Então existia essa ideia de que os europeus, né, mais Japão, né, Estados Unidos, estavam levando civilização para aqueles territórios que não eram civilizados. Aí a gente tem aqui, ó, a gente está tentando entender, né, o imperialismo e o neocolonialismo, conhecendo e comparando ele aos processos de colonização moderna. Então, a gente traz aqui uma outra imagem, veja, essa imagem é uma imagem, uma ilustração do século XIX, onde as potências industriais dividem a China. Então, a gente tem ali, ó, Grã-Bretanha, Alemanha, certo? França, Japão, na realidade, dividindo aí, né,
o território da China. E tem também os Estados Unidos, né, mais acima, né? Então, na realidade, a gente tem Inglaterra, certo? Estados Unidos, Alemanha, França e Japão, dividindo aí esses territórios. Então, observa aqui, ó, a imagem expandida, a gente observa, né, o chinês lá atrás, né, ele protestando, certo? Então, eles estão aqui, ó, como uma grande pizza, né? E eles fatiando aí a China, né? A gente sabe, então, né, professor Luciano, que essa teoria aí, né, essa ideologia do darwinismo social, não tem nenhuma legitimidade, nenhum embasamento científico, né? Eles utilizaram nesse período aí apenas para justificar, né, a exploração. Exatamente, foi utilizada ativamente, mas a gente sabe que não tem nenhuma base científica dentro desse contexto aí do darwinismo social, né? Exatamente. Então, vejam, vamos aí detalhar, a gente começou a falar disso na aula passada, mas vamos detalhar, né, um pouquinho mais algumas características aí do neocolonialismo, né, do imperialismo. Vejam, o neocolonialismo, o imperialismo se apresentou enquanto uma nova fase do capitalismo, onde os países industrializados procuraram expandir os seus mercados e dominar áreas produtoras de matéria-prima. Veja, a gente está retomando aquilo que a gente já falou, certo? A gente viu no início, né, uma das características, né, era a questão da busca de matérias-primas e a busca de novos mercados consumidores. Então, dentro desse sentido, a gente observa que a segunda metade do século XIX, ela foi marcada pela introdução de novas tecnologias na produção industrial e a associação do capital industrial, ou seja, os grandes donos de indústria, né, ao capital financeiro, às grandes corporações bancárias, né, promovendo o que a gente chama de segunda revolução industrial. Aí veja, a gente fala em progresso, né, tecnológico, aí o nosso fofozinho aqui pergunta, que tecnologias, professor? Então vamos tratar dessas tecnologias. Por exemplo, primeira delas, né, a transformação do ferro em aço, ao desenvolvimento do chamado motor de explosão, né? Ou motor de combustão interna, né? Então, que vai ser utilizado, por exemplo, na construção de automóveis, né, de aviões, a ampliação das ferrovias, a invenção do telégrafo e depois a invenção do telefone. Então, a gente tem avanços aí no campo da produção industrial, avanço no campo dos transportes e avanço no campo das tecnologias. Então, isso tudo, né, é como consequência da primeira Revolução Industrial. Então, na segunda Revolução Industrial, que a gente vai ter a associação aí das indústrias, né, com os bancos, financiando esse processo, então a gente vai ter a descoberta, né, e o desenvolvimento de novos instrumentos tecnológicos. Por exemplo, o avião, ele vai encurtar bastante as distâncias entre um território e outro, né? Então, por exemplo, se você parar para observar, hoje uma viagem que a gente faz, né, daqui para São Paulo de ônibus, ela dura 2 dias. De avião você faz isso em 3 horas, certo? Às vezes, né, em 4 horas, 3 horas, né, a depender do voo. Então, nesse sentido, veja como se encurtam, né, as distâncias, né? Então, uma viagem que você fazia para cruzar o Oceano Atlântico, né, sair daqui da América e chegar à Europa, que durava em torno de 10 dias, né, 10 a 30 dias, a depender do período. Hoje você faz em 8 horas, né, um voo direto daqui de Recife para Lisboa, em Portugal, você faz em 8, 9 horas de viagem, certo? Então, isso contribuiu bastante, né, para esse processo. Além da Inglaterra, né, que se industrializou, a gente tem outros países, né? França, Bélgica, Alemanha, Estados Unidos, Japão, Rússia e Itália. Esses países terminaram buscando aí dominar alguns territórios, né, com o objetivo de assegurar os mercados para comprar suas mercadorias e onde eles podiam extrair ali, né, e entendam aí, extrair, confiscar, se apropriar de forma indébita ali, né, em outras palavras, roubar mesmo, né, ali recursos, né, explorar, tirando recursos desses territórios e levando, né, usando como justificativa a ideia que eles iam devolver produtos industrializados que iam ajudar aqueles territórios, né, a evoluírem, né, tecnologicamente, né. Só, mais uma vez lembrando, só esqueceram de conversar com a galera, né, para saber se eles queriam realmente isso, né.
Dessa forma, a política dos países estava associada aos interesses das empresas, né? Então, a outra questão, a gente tem aqui, ó, a introdução dos veículos de motor de combustão, por exemplo, trouxe a necessidade de petróleo e borracha, além de metal, porque você tinha que produzir metal para produzir os automóveis, mas tinha que produzir petróleo, né? Tinha que utilizar o petróleo para poder fabricar combustíveis e os derivados do petróleo, dentre eles, por exemplo, a borracha, que seria utilizada na fabricação de pneus, né? Fabricação de outras peças, ok? Aí vejam, outra questão, o neocolonialismo e o imperialismo, ele vai ocorrer aí entre 1880 e 1914, então vejam, segunda Revolução Industrial até o início da Primeira Guerra Mundial, né? Que é um tema que a gente vai trabalhar em outras aulas. Embora essa datação não seja muito bem definida. O que a gente vai observar é que nesse período vai haver um acirramento, ou seja, uma disputa muito maior por essas nações industrializadas, né, pelos territórios e mercados. Inclusive, esse movimento, né, imperialista, neocolonialista, ele vai se constituir como uma das causas para o desenvolvimento da Primeira Guerra Mundial. A gente vai estudar isso mais na frente, né? Mas aí fica na cabeça aí, tenta gravar na cabeça aí que o imperialismo ele vai ser uma das razões pelas quais a gente vai ter as nações, né, em um conflito armado, né, mundial a partir de 1914, ok? E esses países imperialistas, eles realizaram diferentes formas de controle sobre os territórios da África, América e Ásia. Existia, né, a forma aí que se dava pelo controle direto, então, como vai acontecer, deixa eu ver se eu coloquei aqui, isso, ó, o controle direto quando eles invadem realmente os territórios e exercem uma dominação no próprio território, certo? Aqui a gente tem, ó, em 1880, a gente, né, tem a questão da influência, né, aqui, ó, dos países, né, europeus no território, certo? Então a gente tem uma comparação dessa divisão política aqui, ó, do continente africano em 1880 e 1913. Então, nesse sentido, observa como é que esse continente, perdão, ele vai ser dividido aí, ó, entre os países, né, europeus, né, mais Estados Unidos e Japão, né? Então a gente tem, por exemplo, essas áreas aqui, ó, em rosa, né, que a gente tem aqui, são as áreas de dominação do Reino Unido, ou seja, da Inglaterra. Então a Inglaterra ela vai exercer, por exemplo, dominação em territórios como África do Sul, por exemplo. Aqui, ó, dominação da França, né, a ilha de Madagascar, a região de Marrocos, né? A região de Angola, por exemplo, ela será dominada pelos portugueses. Então a gente tem aqui, ó, as áreas de verde aqui, ó, Portugal, amarelo, ó, zonas de influência da Espanha, certo? O Império Germânico, que na realidade seria mais na frente, né, o que a gente conhece como Alemanha, aqui em cinza. A Bélgica, né, que vai dominar essa área aqui, ó, rosa mais escuro aqui, ó. Aqui, ó, a gente tem o território da Etiópia aqui, ó, que vai ser assim também a gente vai ter uma certa dominação espanhola. Então o que a gente observa é essa influência, né, desses países nesse continente. Então, é só uma questão interessante, a gente vai tentar trazer mais depois para vocês alguns dos conflitos imperialistas, né, desse período. Então a gente observa aqui, por exemplo, né, que a Bélgica, quando chega na região do Congo, ela vai promover um grande genocídio, né, dos congoleses, né, por meio do comando ali do rei Leopoldo, né, II ali da Bélgica, né. Mas existia também uma outra forma, né, de dominação, que era o controle indireto. Nesse sentido, a gente pode apontar, por exemplo, a questão da influência, né, dos Estados Unidos, né, sobre a América, né. Estados Unidos ele vai trabalhar fomentando, né, golpes de Estado, né, no continente americano. Isso vai se reverter em golpes que vão chegar, inclusive, aqui no Brasil, como, por exemplo, o golpe de 1964, que
resultou, por exemplo, no período de ditadura militar que a gente viveu aqui no Brasil. Então, veja, eu espero que tenham gostado da aula. Fica aí só como sugestão de atividade. Construa um mapa mental apresentando as principais características do neocolonialismo e imperialismo. Você vai tentar organizar lá um mapinha mental, certo? Apresentando aí as principais ideias. E no mais, agradeço aí a Kézia e professora, mensagem final aí. É maravilhosa a aula, né? Conhecimento histórico é interessantíssimo mesmo para a gente começar a entender, né, os acontecimentos que ocorreu na história aí mundial da humanidade. Massa a gente estar aqui com vocês. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula.